aqui já ouviu falar que jejum engorda? Que ficar sem comer engorda? Vamos lá, quem aqui já ouviu falar sobre isso, né? É uma coisa que a gente escuta muito falar. Ai, se você não comer de 3 em 3 horas, você vai aumentar o peso. Porque a hora que você comer, o teu corpo vai reter toda a gordura. Gente, isso é verdade? Isso é verdade? Não, isso não é verdade, tá bom? Vamos lá, vamos começar a explicar. Fazer jejum não engorda. Fazer jejum não emagrece? Fazer jejum emagrece? Não necessariamente, tá bom? Vamos lá. O que é, então, jejum intermitente? Jejum intermitente é um nome bonitinho que a gente dá para os períodos que a gente fica sem comer, ok? Vamos pensar, se eu dormir e eu tomei café da manhã às 10 da manhã e eu jantei às 9 da noite, eu fiz um jejum intermitente, entendeu? É um nome bonitinho que a gente dá para esse ato de ficar o quê? Sem comer, certo? Isso é o jejum. Ficar sem comer engorda, como se dizia e como se algumas pessoas ainda diz, que se você não comer de 3 em 3 horas, o seu corpo vai reter energia e, consequentemente, você vai engordar, né? Isso, gente, isso é a maior balela do mundo, tá? Desde que você faça o jejum intermitente de uma maneira correta, certo? Quem aqui já ouviu falar que não comer, que ficar sem comer engorda, né? Isso é um mito aí, né? Acho que é o nosso primeiro mito, né? Então, ficar sem comer, gente, não engorda. Ficar sem comer não desacelera o nosso metabolismo, tá bom? Isso é algo super importante, tá? Outra coisa, gente, eu fiz de novo aqui um script, né? Pra eu seguir aqui a linha, tá? Gente, vamos lá. Outra coisa que eu queria falar. Eu respeito quem aqui acredita que tem que comer de 3 em 3 horas, tá? Eu respeito muito. Eu não sou dona da verdade, tá? E por isso, se você não acha que comer de 3 em 3 horas é a solução, nós somos amigos, nós não vamos morrer por causa disso, tá? Eu me respeito, eu te respeito, você me respeita, certo? Então, avisado. Então, assim, não significa porque eu acredito no jejum intermitente que quem come de 3 em 3 horas tá errado, tá? Eu acho isso o primeiro ponto muito importante, tá? Eu só quero que você respeite a minha opinião, assim como eu respeito a sua, tá? Fechou? Então, se alguém aqui, dessas 140 pessoas que estão aqui, comem de 3 em 3 horas e estão aqui para entender, são estratégias diferentes, tá, gente? Cada um acredita numa coisa e cada um pratica um tipo de estratégia, tá? Fechou? Falei disso? Então lá. Jejum intermitente, muita gente tá falando aí que é moda, né? Gente, vamos lá. Desde os primórdios da nossa evolução, nós fazemos jejum. Vamos lá. Se o nosso corpo não fosse adaptado para fazer jejum e a gente fosse obrigado a comer de 3 em 3 horas, nós acordaríamos à noite para comer, certo? Eu acho que é o primeiro ponto. Outra coisa, quando a gente caçava, a gente nem sempre tinha alimentos. Então a gente ficava o quê? Um longo período de tempo sem se alimentar, né? E quando também a gente não tinha geladeira, até um tempo atrás aí, a gente não tinha geladeira. E nem por isso a irmã da Diana, da Diana tá assistindo. Um beijo pra irmã da Diana. Até um tempo atrás a gente não tinha geladeira. Então a gente ficava o maior período de tempo sem comer e nem por isso era modismo, né? Então vamos lá. Gente, o jejum, ele é bíblico, né? O jejum, ele é bíblico. Várias religiões praticam jejum. Por quê? Porque jejum é bíblico, né? Então, será que é tão ruim assim fazer jejum, né? Será que desde os primórdios e até hoje várias pessoas vêm fazendo jejum? Será que isso é ruim, né? Então, assim, é uma maneira da gente pensar que o jejum não é modismo, gente. O jejum não é modismo. Boa noite, Fer. Não é modismo, tá? O jejum é uma prática milenar. Eu acho que é um segundo mito que a gente pode quebrar aí do jejum, tá? Porque muita gente fala que jejuar é o quê? Jejuar é o quê? É moda. Então, gente, primeiro mito.
Jejum não é modismo. Segundo mito, não preciso comer de 3 em 3 horas e o meu metabolismo não desacelera fazendo jejum, tá bom? Agora, eu quero falar pra você dos benefícios do jejum. Dos benefícios do jejum, tá? Depois que eu falar dos benefícios, eu vou falar dos protocolos de jejum. Benefícios do jejum. Primeira coisa, modulação hormonal, né? Ele faz toda uma modulação hormonal, seja ele da insulina, seja ele do glucagon, seja ele que é o hormônio antagônico à insulina, seja ele do cortisol, que é o hormônio do estresse. Outra coisa que é um benefício muito grande do jejum, ele reduz os marcadores inflamatórios. Lembra daquela live de colesterol que eu falei bastante de marcadores inflamatórios? Então, o jejum reduz os marcadores inflamatórios, tá bom? Então é um outro benefício do jejum. O jejum emagrece? Sim, ele emagrece, mas não é a finalidade do jejum emagrecer, certo? Então a gente pode usar o jejum como uma estratégia, tá bom? E não como uma finalidade de emagrecimento, tá bom? Sim, eu vou fazer jejum, vou ficar sem comer, o meu corpo vai retirar a energia dos estoques e, consequentemente, eu posso emagrecer, certo? Então, fazer jejum pode ser, sim, uma estratégia de emagrecimento? Pode. Ele vai emagrecer todo mundo? Não. Tá bom? Não é porque eu iniciei o jejum hoje que eu vou emagrecer, porque eu comecei a fazer jejum, tá bom? Certo? Outra coisa do jejum, gente, já falei o porquê eu posso fazer jejum. Agora, todo mundo pode fazer jejum? Não. Não, gente. Vamos lá. Pessoas com alteração de exame de sangue devem fazer jejum com orientação médica. Diabéticos devem fazer jejum com orientação médica ou nutricionista, né? Ou nutricional, né? Pacientes pós-bariátrica também devem ter orientação médica ou de nutricionista, tá bom? Certo? Então, assim, fazer atividade física em jejum rola? Rola sim, tá? Desde que você esteja adaptada, Vivi. Desde que o seu corpo esteja adaptado para isso, tá? Vamos lá. Vamos falar um outro ponto super importante do jejum que muita gente tem dúvida e eu quero esclarecer essa dúvida de uma vez por todas para vocês, tá bom? Vamos lá. Ai, Fernanda, eu vou começar a fazer... eu vou começar a fazer jejum amanhã. É assim? Não, não é assim. Eu não começo amanhã fazendo jejum. Então, assim, hoje eu janto e amanhã eu só vou jantar. Não é assim que começa fazendo jejum, tá? Eu não posso começar a fazer jejum intermitente do nada, certo? Eu não posso, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que iniciar uma preparação para esse jejum. O que seria essa preparação? A preparação seria um estilo de vida low carb. Evitar os alimentos, na verdade nem tantos alimentos, né? Evitar um consumo exacerbado de carboidratos durante o dia, né? Hoje é científico. Oi, Silvia. É científico, gente. Vou falar de novo. É científico. É comprovado por estudos grandes que o low carb reduz a fome. Porque quando a gente passa a respeitar, a comer só quando a gente tem fome, o jejum ele acontece. E isso é uma das coisas que acontecem na low carb, né? A gente passa a se alimentar apenas quando tem fome. E, consequentemente, por não restringir gordura natural do alimento, a gente passa o quê? Uma maior parte do nosso dia sem se alimentar, né? E, consequentemente... Oi, Gabi. E, consequentemente, a gente acaba fazendo o quê? Jejum intermitente. Então, isso é algo super importante, né? Quem faz low carb acaba, por tabela, fazendo jejum intermitente, né? Então, você, gente, se você comer hoje, por exemplo, arroz integral na janta e querer fazer jejum amanhã, a probabilidade disso acontecer, ela é bem pequena. Por que ela é bem pequena? Porque o teu corpo, provavelmente pela insulina, ele vai te dar fome, aí você pode ficar nauseada, ficar irritada. Por quê? Porque você tá o quê?
com resistência à insulina e ainda consumindo carboidratos. Se você reduzir a ingestão de carboidratos, fazer uma dieta low carb, você passa o quê? Você passa a consumir bem menos carboidrato, passa a consumir mais gordura não, na verdade, você ajusta a quantidade de gordura e, consequentemente, você tem mais o quê? Saciedade e o jejum acontece naturalmente. Qual que é a melhor forma de fazer jejum? É o jejum que acontece. É o jejum que acaba acontecendo. É o jejum que a gente não programa, né? Você acordou, você não estava com fome. Na hora do almoço foi super corrido, você não conseguiu comer. E o jejum vai se prolongando na hora que você está 18 horas sem comer, né? Isso é um jeito muito incrível de fazer jejum. Porque você não vai sofrer, ai que fome, nossa, eu tô fazendo jejum, nossa, eu só posso comer tal hora, ai que não sei o que tem, olhando no relógio. Não, isso não é um jejum saudável, né? O jejum saudável é o jejum que acontece, né? E isso é o mais legal, porque você passa a ter o quê? Domínio do teu corpo. É o teu corpo, é tua fisiologia que manda, e não mais o quê? Uma dependência de um relógio para se alimentar, né? Então isso para mim é o mais incrível do jejum intermitente. Eu já bati 24 horas de jejum, mas por quê? Porque aconteceu, foi acontecendo e na hora que eu vi, pum, 24 horas de jejum, né? Então isso é algo que acontece. Shirley, saudade de você. Isso é algo que acontece, tá? Então vamos lá, certo? Falei sobre isso, falei do jejum, falei como é mais fácil iniciar. Outra coisa, gente, outra dúvida que eu escuto sempre, me perguntam sempre. Fer, o que quebra jejum? Vegetais quebra o jejum, suco quebra o jejum. O que não quebra o jejum? Vamos lá, o que não quebra o jejum, gente? Água, café, chá e água com limão. O resto, tudo quebra o jejum. Óleo de coco quebra o jejum? Quebra, tá? Vamos lá. O que não quebra jejum? Gente, você que chegou aí agora, nós estamos falando de jejum. Eu vou falar o que não quebra jejum, tá bom? Boa noite, Igor. Seja bem-vindo. O que não quebra jejum é café sem adoçar e sem adoçante. Adoçante quebra o jejum, tá bom? Quebra o jejum, o chá sem adoçar, o chá, que bom, pelo menos ele me dá um ibopinho aqui, né? O chá sem adoçar, colocou adoçante, quebra o jejum. Água com limão não quebra jejum, tá bom? E não adianta adoçar, colocar adoçante, stevia, xilitol, eritritol, tá? Porque quebra jejum. Tá? Tudo que você coloca na água, no limão, no café, no chá, quebra o jejum, certo? O que não quebra o jejum são essas 4 coisas. Gente, se a gente tá pensando em jejum, jejum é jejum. Jejum não é pra comer nada, né? Então, ainda a gente fala no café, no chá, na água com limão, mas o certo seria não ingerir nada, absolutamente nada durante o jejum, tá? E isso é importante, tá? Quem toma medicamento, gente, toma medicamento e continua no jejum que segue, certo? Né? Jejum que segue, né? Então isso é super importante, tá? Então quem toma medicamento para pressão, toma medicamento para tireoide, toma medicamento e vida que segue, certo? Água é livre? Água é livre, gente. Que nem diz o Dr. Juliano Pimentel, quem não se hidrata se mata, né? Então a gente precisa se hidratar sim, tá bom? Tem gente que não tem hábito de beber água, tem dificuldade de beber água, né? Então presta atenção aí se você tá bebendo água, tá? Beber água é super importante, tá? Me perguntaram sobre treinamento em jejum, tá? Treinamento em jejum, ele é sim indicado desde que você esteja o quê? Adaptada, tá bom? Se você estiver adaptada, você pode sim treinar em jejum. Tá? Uma dúvida muito importante, né? Jejum não reduz massa muscular.
tá bom? Muito pelo contrário, né? Ainda tem uma dúvida aí em relação ao GH, mas há indícios que o GH aumenta e, consequentemente, tem a manutenção de massa muscular, tá? Então, a intenção do jejum é catabolizar, sim, mas catabolizar o quê? Gordura, né? Assim como o exercício. Tá. Gente, outro benefício do jejum é concentração, tá? A concentração é algo que aumenta muito no jejum, né? As nossas cognições, os nossos neurônios se falam melhor em jejum, né? E isso é um dos motivos que eu acredito que o jejum é bíblico, né? Porque a gente pode pensar melhor e, consequentemente, a gente eleva a nossa concentração, né? Melhora isso e consegue aí atingir coisas que, se a gente não tivesse... O microfone caiu aqui, gente. Que se a gente não tivesse em jejum, a gente não conseguiria. Quantas refeições podemos fazer por dia após o jejum? O quantas forem necessário, tá bom? O importante é você respeitar a ingestão do quê? De proteína, vegetais e gordura boa, né? Então, se você comer essa quantidade de coisas, né? Aí os vegetais em maior quantidade, você vai quebrar o jejum aí de uma quantidade, numa qualidade bem legal, tá bom? Gente, eu não oriento quebrar jejum, por exemplo, com fruta, tá? Só se essa fruta for de baixo carboidrato, né? Pra não liberar insulina em jejum, tá bom? O suco verde, ele pode sim ser usado como quebra de jejum, desde que ele tenha uma quantidade bem grande de vegetais, de fibras, certo? Quem tem hipoglicemia pode sim fazer, tá bom? Desde que tenha orientação. Eu tenho pacientes hipoglicêmicas que deixam de ser hipoglicêmicas por fazer jejum ou por fazer low carb, tá bom? Gestão. Não consigo comer carne, posso fazer essa dieta? Claro que pode, Miriam, pode sim. Existem vários vegetarianos que fazem a dieta. A gente consegue aí ovo, a gente consegue comer shimeji, consegue comer queijo. São coisas que a gente consegue incluir aí numa dieta low carb vegetariana.